Oi, alunos da sexta série EJA, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos retomar alguns assuntos que nós já vimos e vamos entrar no novo assunto que são os textos jornalísticos. Nós já vimos o quão importante é a linguagem para a nossa comunicação e, consequentemente, para a nossa vida em sociedade. Às vezes, a linguagem pode ser verbal, quando ela utiliza palavras, não verbal, quando não utiliza palavras como os gestos, os símbolos, e também pode ser mista, quando ela utiliza tanto palavras quanto outros tipos de linguagem juntas. Nós percebemos que os textos é que são as unidades da nossa linguagem, ou seja, eles é que são utilizados para transmitir as nossas informações. Sempre eles vão depender do contexto social e também da funcionalidade, ou seja, para que eles foram feitos. Nós percebemos que existem vários gêneros textuais, cada um com a sua função dentro da sociedade. Existem as receitas, as cartas, bilhetes, placas de trânsito, anúncios publicitários, cartazes, os poemas e etc. Nós estudamos um pouco sobre os poemas, que é um gênero textual que é totalmente diferente dos outros. O poema, ele em vez de ter linhas, ele tem versos. É um texto também que vai muito de acordo com o sentimento, ele vai colocar o sentimento para fora. E agora, neste vídeo, nós vamos trabalhar principalmente os textos ligados ao jornal, que é um meio de comunicação. Então, nós vamos estudar os textos que aparecem nesse jornal. Existem vários gêneros de texto que aparecem no jornal. Por exemplo, reportagem, notícias, cartas de leitor, crônicas e tantos outros. É isso que nós vamos ver daqui para frente. Eu percebi, pela atividade que vocês fizeram, que a grande maioria não tem o hábito de ler o jornal físico, aquele jornal de folhas, mas vocês conhecem um pouquinho sobre o que é e como funciona um jornal. Percebi também que alguns assistem o jornal da TV, que também é um tipo de jornal. Existe jornal televisivo da TV, existe também o jornal no rádio, e existe também o jornal hoje em dia pela internet. Então nós temos várias opções para poder ver as notícias e estar por dentro de tudo que acontece no nosso mundo. Hoje em dia, com a internet, as notícias são muito rápidas. Uma coisa que acontece lá do outro lado do mundo, hoje mesmo, daqui 2 segundos, 2 minutos, a gente já está sabendo. Então, hoje a gente tem muitos meios para acessar as informações. Nós vamos falar especificamente sobre o jornal impresso, que é aquele que é vendido nas bancas, que nós abrimos e tem a folha, nós conseguimos pegar, sentir o cheiro. Esse jornal que nós vamos falar é da linguagem jornalística e do texto jornalístico. Até um tempo atrás, o jornal era um meio de comunicação muito importante. Nele nós temos vários gêneros de texto e também vários assuntos. Assuntos importantes estão geralmente retratados no jornal impresso, como esporte, política, economia, educação, agricultura, trabalho, entre outros, sempre aparecem no jornal impresso. Também ainda aparecem as ideias e opiniões. Muita gente gosta de passar nas bancas de jornais e dar uma olhada principalmente na primeira página. A primeira página de um jornal é como se fosse um resumo, é como aquela introdução do jornal televisivo. Quando começa, eles falam tudo assim, bem resumido, e aí durante o jornal eles vão detalhando tudo o que acontece. Assim também acontece no jornal impresso. Na primeira página nós temos as manchetes e, bem resumido, algumas notícias. E dentro do jornal, nos seus cadernos, é que vão aparecer as informações mais detalhadas. Eu acho que vocês já perceberam que um jornal, ele não consegue ser totalmente imparcial. Ou seja, quando ele fala, ele acaba dando a sua opinião.
Isso é normal. Quando a gente fala, a nossa opinião está impressa ali. Os jornais são escritos para um público específico. E por isso, nem sempre eles vão ser totalmente neutros, imparciais e objetivos. Eles acabam transmitindo as suas opiniões. Os repórteres levam para as suas redações vários tipos de notícias. E ali os editores eles vão ver o que é mais importante e o que deve ser publicado. A edição do jornal sempre vai ser publicada só no dia seguinte. No dia seguinte de manhã bem cedinho é que ela vai chegar ao público. Geralmente o jornal ele tem a hora que foi finalizado o texto daquele jornal. Hoje em dia, os jornais da internet, da TV e do rádio já não são mais assim. Você não precisa esperar até o dia seguinte para saber das notícias. Você pode ter as notícias em tempo real. Nós vamos citar como exemplo 2 jornais, a Folha de São Paulo e o Estado de São Paulo, que são bem parecidos. No seu primeiro caderno, eles têm os editoriais, que são textos que apresentam as opiniões do jornal, da instituição. As cartas dos leitores, que são aquelas cartas que os leitores mandam para o jornal, expressando as suas opiniões e também colocando aquilo que acham importante aparecer no jornal. Também tendências e debates, notícias sobre a política brasileira e estrangeira também. Já no segundo caderno, a parte de economia, e nos outros cadernos nós temos notícias variadas. Às vezes aparecem cadernos específicos de algum tema que não são publicados todos os dias, mas às vezes em alguns dias específicos da semana. Por exemplo, caderno de informática, de cultura, de agricultura, de turismo e assim por diante. Uma coisa que eu quero deixar claro é que o jornal ele não consegue ser imparcial. Isso não é um defeito, é uma qualidade, porque quando nós comunicamos, nós passamos a nossa ideologia, aquilo que nós acreditamos está na nossa fala. Então nós conseguimos transmitir isso, e isso também acontece no jornal. Isso a gente vê quando a gente lê vários jornais, ou mesmo o jornal da TV, o jornal do rádio, da internet, que a gente vê a mesma notícia em vários tipos de jornais. Vocês vão perceber que cada um vai dar a notícia de uma maneira diferente, às vezes colocando a sua ideologia naquela notícia. Para terminar, nós temos que dizer também do quão importante para um jornal é a imagem. A imagem, ela pode dizer muito. Mesmo numa foto eu posso transmitir a minha ideologia. Então, as fotos que aparecem no jornal, os tipos de letra, as cores, os desenhos, também nós temos as charges, as tirinhas. Então, tudo isso vai ser muito importante no jornal. E às vezes, a linguagem visual, ela convence muito mais do que a própria escrita. Às vezes a gente não tem tempo de ler todo o texto que está ali, mas a imagem que aparece convence, ela informa e ela pode nos passar uma ideologia, uma mensagem, uma informação. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho, sobre os textos jornalísticos. Nós vamos voltar nesse tema, nós vamos fazer exercícios sobre isso, nós vamos falar bastante sobre esse assunto. Também é importante vocês saberem, que nem todo texto que aparece como jornalístico, ele é verdade, ele é real. Hoje em dia nós sabemos que existem muitas fake news. O que são fake news? São as notícias inventadas. Às vezes elas são totalmente inventadas e às vezes também elas são manipuladas de uma maneira que possa transmitir uma coisa totalmente diferente. Então é muito importante nós estarmos atentos também quanto às fake news. Espero que vocês tenham gostado da aula. Nós vamos fazer alguns exercícios sobre os textos jornalísticos. Não vai dar para a gente aprofundar todos, mas nós vamos falar um pouquinho dos principais.
Qualquer problema que vocês tiverem, alguma dúvida, questões, vocês podem enviar. Obrigada e até mais.